Além de testemunhos pessoais, eu tenho procurado expor temas que despertem curiosidade e interesse pelo estudo bíblico. Então, seguindo essa linha, achei legal falar sobre as profissões dos apóstolos, até para esclarecer que ser apóstolo não é uma profissão em si mesma. O apostolado é um chamado que, segundo Paulo, não é da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E em razão disso, é melhor nem entrar no mérito de quem se autodeclara apóstolo e dessas igrejas que associam esse nome a cargos de elite, até porque essa palavra significa enviado, no sentido de mensageiro. Então não faz sentido assumir esse título como uma distinção, tipo essas pessoas que fazem questão de se apresentar como doutor, sabe? Paulo aborda isso ao falar das credenciais do apóstolo, dizendo: tornei-me insensato porque vós me obrigastes a isso. De fato, eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando que eu nada seja. Ele se zangou justamente porque a igreja de Corinto começou a fazer distinção entre o ministério dos discípulos de Jesus e o dele que se iniciou depois. Paulo não deixava nada passar batido não, viu? Mas voltando ao ponto e começando pelas profissões dos 4 primeiros apóstolos citados na Bíblia, os quais foram oficialmente convocados por Jesus depois da clássica cena da pescaria, que são os irmãos Pedro e André, junto com os filhos de Zebedeu, chamados Tiago, o maior, e João. Com exceção de João, que tinha livre acesso ao sumo sacerdote e, portanto, devia ter um certo nível de instrução, os outros 3, apesar de sócios e proprietários dos seus barcos, eram pescadores com pouco ou nenhum estudo, porque o seu ofício dependia de resistência e força bruta e não de capacidade intelectual. E mais adiante você vai entender por que eu estou chamando atenção para esse detalhe. Já sobre o apóstolo Mateus, está escrito que Jesus o convocou quando passava diante da alfândega e ele imediatamente deixou o seu posto de publicano, quer dizer, de coletor de impostos do Império Romano, para seguir ao Senhor. Pela natureza de sua atividade, faz sentido acreditar que Mateus era muito mais instruído que a maioria da população da época, o que certamente não impedia os judeus de terem ódio dele do mesmo jeito que odiavam aos outros publicanos, que eram conhecidos pela desonestidade em suas cobranças, conforme consta nas exortações de João Batista. Simão, o Zelote, fazia parte de uma facção político-religiosa radical que se opunha ao império por acreditar que a ocupação romana contrariava a soberania do Deus de Israel. Essa postura pode parecer estranha para a gente, mas é preciso lembrar que Israel é um povo, um território e um sistema teocrático de governo cujo pilar principal é a fé no Deus único. Então, para eles, era realmente ofensivo obedecer a um povo pagão e politeísta como os romanos, e era a isso que Simão se opunha junto com o seu grupo. Não há citação sobre a ocupação dos outros 6 discípulos de Jesus, exceto Judas, que era ladrão. E quanto a Lucas, apesar dele ser o relator de um dos evangelhos, bem como dos Atos dos Apóstolos, e dele ser médico, ele era apenas um colaborador do ministério. Lucas nunca foi um dos apóstolos. E finalmente Paulo,
o amado apóstolo dos gentios, a quem nós devemos a nossa igreja, porque apesar da tradição católica ter instituído Pedro como fundador da igreja romana, foi Paulo quem o Senhor escolheu para ser o evangelista das nações. Foi ele quem plantou igrejas em todos os territórios pelos quais ele passou, e até o próprio Pedro, junto com Tiago e João, o reconheceram como o apóstolo dos gentios. Reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Por ser fariseu, Paulo era o mais instruído dos apóstolos, o que se percebe pelo seu estilo literário e pela quantidade de escrituras produzidas a partir do seu chamado na estrada para Damasco. Porém, por profissão, ele era um simples fabricante de tendas, ofício com o qual ele se sustentou durante seu ministério. Isso é claro quando ele não estava preso, né? Diante disso tudo, fica claro que nunca importou a Jesus a profissão ou a posição social ou o nível cultural dos seus discípulos, e sim a disposição de amar e servir ao Senhor. Apesar desse exemplo de simplicidade, a sociedade passou a cultuar rótulos e avaliar as pessoas de acordo com os lugares que ocupam e não com o caráter que elas demonstram. A realidade atual do país e do mundo prova que posições privilegiadas não são sinônimo de honestidade. Jesus abomina o uso de hierarquia para subjugar os menos favorecidos, conforme se vê nas inúmeras discussões entre ele e os fariseus. Pesquisa aí quantas vezes ele chamou os fariseus de hipócritas e você vai ver. Por fim, está escrito que o Espírito Santo nos capacita a realizar aquilo que o Senhor deseja que se cumpra, o que se observa nos longos trechos bíblicos que foram escritos por homens que até então eram analfabetos. Leia as epístolas de Pedro e me responda de que maneira um pescador teria recurso intelectual para produzir esses textos sem ter recebido capacitação sobrenatural. Olha só, Jesus não liga se a pessoa mora num barraco ou numa cobertura, se tem status profissional ou não, se anda de carro ou a pé, se tem pós-doutorado ou mal sabe assinar o próprio nome, porque tudo isso pertence ao mundo e vai ficar no mundo, entende? Não que as conquistas pessoais sejam desprezíveis, longe disso. A questão aqui é, quando isso tudo ficar para trás, junto com essa vida, o que vai sobrar da sua identidade? E isso que sobrar vai te dar um passe para o céu ou para o inferno? Tipo, quem é você diante de Deus? Filho, filha ou criatura? Porque diante de Deus são só essas as opções que a gente vai ter. É só o amor sincero da gente que importa para Jesus e não existe verdade mais libertadora do que essa. Queira a Deus que você consiga entender a grandeza dessa verdade e se liberte de tudo que te oprime também. Leia a Bíblia e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas faça isso rápido, porque amanhã pode ser tarde demais.